sala aqui do domingo passado, percebe que não é o tema que a gente anunciou, no stress, né? E a gente ia falar da ansiedade. Aqui a palavra pronta, prontinha, tudo certinho. Mas quando foi 5 horas da tarde, Deus começou a me incomodar durante o dia, mas 5 horas da tarde Deus me incomodou bastante. Me incomodou bastante, fez eu ler a palavra, levou a leitura da palavra e mudou completamente o rumo do que a gente quer falar. Muito vinculado a esse dia da celebração de Santa Ceia, muito vinculado inclusive ao dia de hoje, como brasileiros, o dia de decisão. Mas Deus quer falar desse dia desse dia de decisão, da decisão, uma decisão muito maior que aconteceu, algo muito significativo que nós precisamos ter. Talvez você possa compreender, eu já tomei essa decisão, mas Deus quer falar algo muito especial sobre esse dia dessa decisão, uma decisão que pode mudar a sua vida, uma decisão que muda a vida de todos nós. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, fique com a sua Bíblia aberta aí, Mateus 26, a partir do versículo 36. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Jesus, ali no Getsêmani, o dia da grande decisão, o dia D, quando Jesus vai ao Getsêmani, aonde Jesus vai ser traído, aonde Jesus vai ser preso, mas Jesus leva os seus discípulos até aquele lugar. O texto sagrado começa no versículo 36. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui, nós vamos ler junto. Diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E aí continua dizendo no versículo 37 e 38, que é muito profundo. Diz: então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: olha a palavra de Jesus, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. O momento que Jesus está vivendo é muito profundo. Tudo que está envolvido ali é muito significativo para Jesus Cristo. Ele percebe tudo que está acontecendo tem a ver com todas as vidas de todas as eras. É uma responsabilidade imensa que está sobre os ombros de Jesus Cristo, de todas as vidas, não apenas dos seus discípulos que ali estão, mas dos que antes estiveram, dos que antes esperaram em Deus, todas as vidas que viriam depois, as nossas vidas que aqui estamos. Tudo isso vem sobre Jesus Cristo e bate nele uma grande tristeza, uma aflição muito grande por tudo que estava envolvido. E diz que a tristeza é tão grande que era capaz de matá-lo. No versículo seguinte ele diz assim, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha que situação Jesus Cristo chega: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A angústia no coração de Jesus. A palavra vem dizer em outros textos que Jesus suou como fosse sangue. Tamanha pressão psicológica, psíquica, física que Jesus estava sofrendo. Ele vê todo o processo acontecendo e ele clama a Deus: Senhor, se possível, se existe uma possibilidade, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Versículo 40, ele vai e diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Queridos, ele encontrar os discípulos dormindo. Tem algo muito interessante, muito forte ali. Ele fala isso, ele pergunta a ele, a Pedro, porque tudo que Jesus está passando, a angústia que Jesus está passando, tem a ver com eles. E Jesus percebe que eles não conseguem vigiar nem uma hora, e Jesus está fazendo um sacrifício por eles, por cada um deles. Jesus está ali passando. Versículo 41: estejam vigilantes e orem,
para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o versículo 42, eu já pulei para o 45, mas vamos ler aqui na Bíblia. O versículo 42, ele vai dizendo assim: afastando-se de novo, Jesus orou pela segunda vez: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe, sem que eu beba, seja feito a tua vontade. Voltando, encontrou outras vezes dormindo, pois os olhos deles estavam pesados de sono. Deixando-os de novo, Jesus se afastou e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A angústia de Jesus era muito grande naquele dia. E o versículo 45 é muito interessante, que ele diz: depois voltou ao discípulo e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, e ali chega Judas e vai trair Jesus Cristo, e vocês sabem todo o processo que vai acontecer ali. Interessante que quando Jesus está ali, querido, que a gente tem que perceber nesse texto, quando Jesus me levou, quando Deus me traz a meditar nessa palavra, nessa decisão que Jesus Cristo tem que tomar ali, a decisão de Jesus entregar-se à vontade do Pai. E Jesus olhando os seus discípulos, que tanto eles ensinaram, que Jesus tanto clamou: orem, vigiem, e os discípulos continuam a dormir. O que Jesus passa ali, o que Jesus percebe ali, é porque Jesus sabe o que está para acontecer lá na frente. E Jesus, ele talvez lembre logo do início de tudo, quando ele começa no batismo, onde a voz de Deus lá do alto dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha a diferença daquele final, 3 anos após Jesus, lá no início, recebendo a glória de Deus, confessando a Ele mesmo, o Espírito Santo chegando, ele vencendo a tentação no deserto. Talvez Jesus se lembre do dia que ele entra e a multidão clama e o recebe: Hosana ao filho de Davi, bendito vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas agora é diferente. Tudo isso passou, os milagres, as multidões, os cegos que enxergaram, os leprosos que foram curados, além de tantas curas, tantos milagres, tantas pessoas ouvindo a sua palavra. Mas de repente ele chega naquele momento e ele sabe o que vai passar ali. Jesus conhece o seu futuro na cruz. Jesus sabe o que espera. Jesus sabe o que representa aquela cruz maldita, a separação do Pai, a cruz que é minha, a cruz que é sua, a cruz que era daqueles discípulos que dormiam. Jesus sabe que Ele iria para lá, que todo o nosso pecado, que toda a nossa maldade estaria sobre Ele, todo o nosso castigo cairia sobre Ele, e isso fazendo separação de Deus. Jesus conhecia que era isso que angustiava o coração de Jesus. Jesus sabia o que ia passar por ali. Mas o que é mais chocante, porque quando eu leio o texto, que eu vejo Jesus vendo os discípulos dormindo, e ele pede que os discípulos vigiem, e os discípulos continuam dormindo, e Jesus no final vai lá, eles estão dormindo porque estão cansados, e no final Jesus fala: vocês continuam dormindo. Eu lembro e compreendo que Jesus também conhecia a minha vida, conhecia a vida de cada um de nós. Ele sabia que ele ia passar na cruz, mas ele sabia também que muitos iam continuar pecando. Muitos, mesmo com o sacrifício de Jesus, iam se entregar aos vícios, aos prazeres dessa carne, aos prazeres desse mundo. Mesmo com o sacrifício de Jesus, mesmo com o amor de Deus ali, Jesus sabia que multidões, guerras tremendas iriam acontecer. Pessoas iam sofrer por conta da maldade humana. Jesus conhecia tudo isso. Jesus ia saber também que pessoas iam recusar receber outras pessoas, refugiados iam bater na porta de muitos e não iam ser abertos. Jesus sabia da violência que ia gerar no mundo, e cada vez mais grave, cada vez mais grande. Jesus morrendo por essas pessoas, e sabendo que essas pessoas iam escolher ainda optar pela violência, optar pelos seus prazeres, optar por escolhas terríveis e abomináveis. Jesus sabia de tudo isso. Jesus conhecia o nosso coração. Jesus conhecia o coração de cada um desses pecados imensos e terríveis. Jesus sabia que os divórcios iam crescer cada vez mais, que as pessoas iam valorizar cada vez mais aquilo que Deus criou. Jesus conhecia tudo isso.
Jesus sabia de tudo isso naquele momento, naquela angústia. Como Satanás leva ele para o alto e mostra todos os tesouros da terra, aquilo ali como se fosse, passou ali com uma tecnologia imensa, Jesus vendo tudo, de todas as épocas. Naquele mesmo dia ali, Jesus lutando, ele sabia, ele vislumbrava o que passava no coração do Júlio César, o que passava no coração de cada pecador. E que a grande maioria, multidão, talvez, ia virar as costas para ele, ia virar as costas para o seu conhecimento. E aquela angústia terrível, ele saber que ia se separar do Pai. Nunca isso aconteceu em toda a eternidade, mas Jesus ia separar, porque todo o castigo de todas as pessoas que mesmo vendo Jesus, ainda iam escolher praticar o mal. Mesmo vendo Jesus, as pessoas iam escolher praticar a sua vontade, o seu desejo. Jesus percebe que precisa tomar decisão. Mesmo assim, Jesus lembra, vem à mente de Jesus o projeto de salvação, vislumbrado antes da fundação de tudo. A Trindade reunida, Jesus percebe aquilo. O que está escrito para nós como prova maior, quando ele mesmo relata no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Quando vem os ensaios, os pecados das pessoas, das falhas das pessoas, das escolhas erradas das pessoas, naquele dia que Jesus teria que tomar uma decisão, Jesus também lembra desse imenso amor, desse amor de tal maneira. Hoje, quando nós estávamos na escola bíblica, nós comentando algo assim, e uma pessoa relatou de algo que o filho dela própria sofreu, e aí nós percebemos assim, então o que é um pai ver seu filho sofrer e mesmo assim amar os algozes do seu filho, esse amor de tal maneira. Jesus lembra, Jesus percebe esse amor imenso, esse amor gigantesco que Deus, lá antes de tudo, tem por nós. A mesma lembrança que Jesus está tendo ali no Getsemane, a gente pensa que foi só o filho que sofreu, só o filho que sangrou, mas o Pai sangrou antes de tudo. Deus sangrou, Deus derramou as lágrimas, porque antes de tudo Ele sabe que vai ter que entregar o seu filho que Ele tanto ama, para sofrer com uma multidão de pessoas que iam cometer cada abominações terríveis, pecados absurdos que nós vemos na Bíblia Sagrada, pecados absurdos que nós vemos na história do mundo, pecados absurdos que nós vemos na nossa própria vida, da nossa sociedade atual, pecados absurdos que virão na sociedade futura. Antes da fundação de tudo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo planeja essa salvação. E naquele momento Jesus, 100% homem, 100% Deus, sente tudo isso, percebe isso, e ele precisa tomar uma decisão. Ele está ali no Getsemane, reunido com seus discípulos que estão dormindo, descansando. E ali ele precisa tomar uma decisão, e ele olha para frente, e parece que ele percebe: será que merece? Será? Todo esse amor, todo esse sacrifício, toda essa dor, eu vou me separar do Pai por quem? Por Júlio César. O que passa no coração dele, as atitudes dele. Pelo Pedro, que agora se chama de Maria. Pela Maria, que se chama agora de João, fez uma transformação no seu corpo. Pelo homem que estrupa sua própria filha de 2 meses de idade. Jesus tem que tomar a decisão, porque o sacrifício não ia ser, a decisão de Jesus não ia beneficiar apenas os sãos, os bons, ia beneficiar absolutamente todos, inclusive Júlio César, pecador terrível. Inclusive Paulo, miserável pecador que se considerava. Inclusive o pai que estrupou sua própria filha de 2 meses de idade. Inclusive a Maria que se chama João e o Pedro que se chama agora de Maria. E
ia beneficiar a todos. Mas ele lembrou desse amor de tal maneira. E Jesus escolhe carregar a cruz. Aquele momento que ele levanta e chama, Jesus escolhe carregar a cruz. Ele escolheu carregar a cruz. Mesmo olhando tudo isso, mesmo com todas essas objeções, esses desânimos que poderia servir como desânimo para ele, o pecado da humanidade, Jesus escolheu carregar a cruz. O amor não desistiu de amar, porque Deus é amor, Jesus é amor, ele não desistiu de amar. Apesar de eu não merecer o amor de Deus, ele não desistiu de me amar. Apesar da Maria, que hoje se chama João, ele não desistiu de amar. Apesar do pai que estrupou sua filha de 2 meses, ele não desistiu de amar. Jesus não desistiu de amar. Naquele dia terrível que Jesus sua sangue, a angústia no coração dele, uma tristeza que ele percebe que pode até matá-lo. Ele olhou para mim, para você, para toda a humanidade e não desistiu de amar. Ele amou. Ele amou primeiro. Ele escolhe o escravo para nos livrar do pecado e da maldição. Ele escolheu o escravo. Não foi os romanos que o prenderam. Não foi o sinédrio que o levou. Ele mesmo entregou a sua própria vida. Ninguém pode tirar a vida de Jesus. Ele a entregou. Se ele desse ordem aos seus anjos, os anjos viriam e aniquilariam tudo de uma vez. Ele entrega, ele escolhe. Ele chega para Deus e fala: consuma, Pai, seja feita a tua vontade. Me dá o madeiro, me dá a cruz, me dá os cravos, me dá a humilhação. Vou pagar o preço, vou pagar a cruz, porque eu escolho amar, eu escolho amar. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus escolheu derramar o seu sangue como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é o cordeiro que tira o pecado dos santinhos, dos bonzinhos, do mundo, de todos. Versículo 28 de Mateus 26 diz assim: este é o meu sangue da aliança, é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. É isso que nós estamos fazendo aqui. Essa nova aliança que Jesus derramou lá, essa mesa hoje posta para mim, para você, para todos nós, significa que Jesus escolheu amar. Ele tomou uma decisão e escolheu amar. Ele não abriu mão de amar, apesar de tudo, apesar absolutamente de tudo. Jesus escolheu amar. E nós temos que tomar uma decisão na vida, porque Jesus deixa esse modelo para cada um de nós. Uma nova lei vos dou, que vos amem uns aos outros, como eu vos amei, que vos amem uns aos outros. Escolham amar. E nessa escolha que nós precisamos tomar nesse dia, nesse dia D, nessa decisão que precisamos ter, nós precisamos escolher amar. E é como foi falado aqui pelos jovens, momentos cruciais que vai aparecer na sua vida, em que tudo vai indicar para você desistir, em que tudo vai mostrar uma opção para você odiar, em que tudo vai mostrar e demonstrar para você se vingar, para você matar, para você aniquilar. Você tem que escolher amar. Nós temos que tomar essa decisão. Eu escolho amar. Talvez você vá sangrar, talvez você vá na cruz, talvez você morra, mas essa foi a escolha de Jesus. Foi por essa escolha que a minha vida foi transformada. Foi por essa escolha de Jesus de amar que a sua vida foi transformada. É essa escolha que transforma vidas, não o contrário. Não o contrário. Você já decidiu?
o que você vai fazer com essa situação que você está passando? Talvez você opte por separar, por se vingar, por exigir. Tome uma decisão na sua vida e escolha amar como Jesus Cristo escolheu amar. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Eu preciso olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé, o exemplo que eu tenho que seguir. Alguém pode dizer, mas é Jesus. Alguém me disse, eu fazendo alguns argumentos, e a pessoa fala, mas é Jesus, eu nunca vou ser igual a Jesus. Você está fazendo alguma coisa errada. Nós cristãos vivemos para nos parecer com Cristo, dia após dia. A nossa missão é essa: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele que é teu exemplo. E este aqui que você vai celebrar hoje é o exemplo. Lembre-se disso. Quando nós celebrarmos a ceia, quando você ceiar, quando você comer desse pão, você beber desse cálice, é o sangue derramado, é a escolha de Jesus por amar o indigno. Por isso, queridos, que tem muita gente que fala, eu não posso ceiar, porque eu ainda estou assim. Não, você não tem nada que você faça para merecer a ceia. A ceia é a escolha de Jesus por você. É imerecida isso aqui. Se você compreende isso, você está apto a cear, porque nada que você faça, não, eu estou pecando, eu pequei, eu estou separado, eu sou divorciado, não tem nada. É por isso que essa mesa está posta. E graça, Ele escolheu te amar. Assim, a igreja precisa tomar essa escolha, amar acima de tudo, o amor de Jesus, ágape. Esse amor que Deus nos amou de tal maneira. Essa é a escolha da igreja de Cristo. Essa tem que ser a escolha. Qualquer outra coisa a parte disso é abominação, não vem de Deus. O exemplo que Jesus deixou no dia da decisão que resultou na minha vida e na sua vida foi o amor. Que eu e você também possamos escolher amar a Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Talvez muita coisa passe pelo seu coração. Talvez você não concorde com os meus argumentos. Talvez você não ache interessante as escolhas do pastor Júlio. Mas eu te apresento Jesus. Eu te apresento o modelo perfeito. Isso que eu te contei, isso que eu explanei hoje aqui, Deus me falou em rápidos 15, 20 minutos lá em casa, uma leitura, é a verdade da igreja. Esse é o amor de Deus, derramado por mundo. Este foi o sangue que purificou e que limpou nós que não merecemos. Então não olhe para mim, não atente à tonalidade da minha voz, mas olhe para a palavra de Deus. Escolha amar, que Ele tire do seu coração qualquer outro sentimento diferente de amar. E quando eu falo amar, é amar quem não merece ser amado, porque amar quem merece ser amado não tem significado algum para Deus, porque todos fazem isso, inclusive o ímpio. É aquela pessoa que você olha e você sente asco. Escolha amar. Porque foi isso que Jesus fez. Feche seus olhos agora. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Escute a voz de Deus falando com você. Revele o seu coração para Deus. Abra a porta do seu coração. Deixa Deus trabalhar aí dentro essa noite.
Deus amado, Pai querido santo, eu abro a porta do meu coração, Senhor. E limpar-me, Senhor. Oh Deus, quantas das vezes eu quero demonstrar a justiça, porque eu olho com os olhos meus, Senhor, e percebo, Pai, que tais pessoas, tais situações, Senhor, merecem algo mais duro, algo mais rígido, Senhor. Mas quando eu olho para trás, Pai, eu vejo Tu olhando para mim, e eu percebo que aquilo que eu merecia, Senhor, está cravado na cruz contigo, Senhor. O meu castigo, a minha culpa, porque Tu me amou, Senhor, sem eu merecer. Que eu também possa amar assim, Senhor Jesus. Mas situações são mais fortes do que nós, Pai. Muitas das vezes no nosso casamento, muitas das vezes nos nossos relacionamentos, muitas das vezes nos enfrentamentos que temos nessa vida tão dura e difícil, Pai, o nosso coração tende a endurecer, Senhor, pela situação e pela circunstância. Nós te clamamos nessa noite, vem, ó Espírito Santo de Deus, opera em nós, quebranta o nosso coração. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e coloca o Teu santo amor em nós, Pai. Nós possamos amar, porque a Tua palavra diz que é assim que nós seremos conhecidos como os Teus seguidores, quando amarmos como Tu nos amou. E nós possamos perdoar aquilo que é imperdoável, Senhor. E as pessoas perguntam: quem são esses? São os do caminho, são aqueles que servem ao Todo-Poderoso. Quem são esses que suportam tantas coisas? Oh Senhor, venha fazer de nós exemplos, Pai. Venha fazer de nós luz nesse mundo tão tenebroso, Pai. Venha, Senhor Jesus. Muitas das vezes nós vamos nos angustiar, muitas das vezes vai vir uma tristeza em nós que possa querer também nos levar à morte como Tu sentiu, Senhor. Não é amar, não é algo tão doce e fácil como os poetas falam, Senhor. Amar faz a gente sofrer muitas das vezes, mas que nós possamos ter essa escolha, essa decisão na nossa vida. Nós possamos escolher amar como Tu nos amou. Eu te peço isso, Pai, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar. Queria chamar o